Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Pauta em Destaque. Que alegria ter você aqui novamente com a gente. Olha, eu já sei que vocês estão adorando todos os episódios. E não é para menos, né? Também cada convidado tão especial. São vários especialistas em diversos nichos e com pautas bem diversificadas. Aqui você encontra informação qualificada. Então, ó, passa essa ideia adiante, já compartilha. Tá inscrito já no canal? Então não perde tempo não. Se não se inscreveu ainda, faz esse favor aí, já se inscreve, ativa o sininho para você receber todas as nossas notificações. Todas as quintas-feiras, às 19 horas, sempre um episódio inédito para você. E é claro que também tem aqueles cortes, né, que todo mundo adora com as principais partes do podcast, da nossa entrevista. Nós estamos também nas redes sociais, no Instagram e no TikTok. Então segue lá também, Pauta em Destaque, underline podcast. E se você quiser, de repente, sugerir alguma pauta em destaque para você conferir aqui no nosso podcast, fique à vontade para indicar quem você quiser. Será sempre muito bem-vindo e eu adoro essa interatividade com você. Bom, a nossa pauta em destaque de hoje é um tema que eu particularmente adoro. Já tive a oportunidade de experimentar, mas eu não continuei por falta de tempo, mas eu tenho certeza que depois dessa entrevista eu vou mudar a minha ideia e vou começar a arrumar um tempinho, porque nós vamos falar de ioga ou yoga. Como é que você conhece? É, o yoga, né, vai muito além de só você, né, ser mais flexível. Será que eu tenho que ser experiente? Será que eu vou conseguir ficar 1 hora ali? Não, gente, às vezes você pode praticar em curto tempo. Eu já estou sabendo de alguma coisa, já estudei a minha convidada, então eu já estou sabendo que você pode praticar tanto o yoga como também a meditação. Nesses tempos atuais, com essa vida louca, essa correria, ansiedade, estresse. Já pensou você conseguir fazer meditação? Pois é, então fica aqui comigo porque olha, o assunto vai render hoje. A minha convidada muito especial, ela é professora de yoga, de meditação e também idealizadora do estúdio Yoga com Propósito. É a Vanessa Bento! Ei, seja bem-vindo, Vanessa! Que linda você, já traz toda essa energia, né, porque a gente pode falar que o ioga tem a ver com energia? Tudo, Tudo a ver, tudo né? a ver. Que legal, seja muito Obrigada, bem-vinda, obrigada bem-vinda. mesmo. Vamos começar então falando um pouquinho da sua trajetória profissional, para o pessoal Uhum, te conhecer um pouquinho, antes de você claro. explicar o que é o ioga. Então eu fiz uma transição de carreira, então não nasci professora de ioga, eu era secretária executiva por 10 Olha, anos, casa de novinha, mas 10 anos como secretária, né, e eu fiz uma transição de carreira, então faz 8 anos que eu sou professora de ioga. E meditação, né, porque a meditação veio na verdade, a meditação veio antes do ioga para mim. Eu comecei a praticar ainda quando eu era secretária, e justamente foi a meditação que foi me transformando ainda lá, né, como secretária, até que chegou o momento de fazer a transição, e aí eu escolhi pelo ioga. nossa, você veio do mundo corporativo então, que é o mundo acelerado que a gente estava falando Exatamente. aqui. E aí você sentiu a necessidade de buscar para você, no seu particular inicialmente, a meditação. Exatamente. Pra conta, né, realmente. Aham. Eu era secretária de executivos, né, de CEO de empresa, então eu precisava me manter centrada para realizar meu trabalho, né, e não entrar na pilha da empresa e dos diretores, que sempre é, né, aquela energia. Então, aí a meditação foi me trazendo para o centro, foi me acalmando, e aí eu conseguia, com certeza, me lidar melhor com o meu trabalho, mas aí acabou que eu amei tanto que aí foi me chamando, meditação, ioga, e aí estou aqui hoje em dia. Menina, e aí você resolveu então largar essa sua carreira no meio corporativo e gostou tanto da meditação, fez tão bem para você, que você falou: "Não, vou me especializar e é isso que eu quero para minha vida, é com isso que eu quero trabalhar". Eu como dava aulas em outros estúdios, né, de outras pessoas, e na pandemia eu tive a vontade, no meio da pandemia, tive a vontade de montar meu próprio estúdio.
muitas pessoas fechando e eu senti que era o momento de eu iniciar um projeto. E aí foi quando eu abri meu estúdio de ioga, o estúdio Yoga com Propósito aqui na região do Bosque Maia. Que legal, tá vendo? Todo mundo, né, se reinventando, na verdade, né? Muito. Nessa época da pandemia, como você disse, muitas empresas acabaram fechando, mas outras abriram, que é o seu caso. Você se reinventou realmente, né? Da aula Uhum. online para o presencial. E na pandemia foi o boom também no yoga, né, justamente porque estava todo mundo tentando se centrar de alguma forma, ter Sim. alguma esperança, ter algum centro de equilíbrio, né, então, foi onde todo mundo muitas pessoas começaram a praticar yoga e meditação, foi nesse momento da pandemia, foi um boom mesmo. Então foi no momento certo. É, né, gente, eu senti mesmo isso, a Sim, necessidade sim. e de espalhar mais essa cultura, né, da meditação, aquilo que tinha me feito bem, espalhar para mais pessoas. Que legal, mas vamos então explicar o que que é o ioga? Ou yoga, né, qual que é a maneira correta? Existe alguma maneira correta de se pronunciar? Não, existe a forma como a gente quiser falar. Se a gente for usar nós professoras usamos as palavras em sânscrito. Os nomes das posturas a gente usa em sânscrito, que é uma língua que não é mais falada na Índia, mas, assim, as escrituras e todo o processo do ioga ainda é isso. Se a gente for usar o sânscrito é o yoga, substantivo masculino e fechado, né, o. Uhum. Aqui no Brasil a gente pode escrever com Y, com I, pode falar ioga, é que não tem o aberto nesse santo, mas aqui Aham. tem, então pode falar ioga, pode falar yoga, o importante é praticar. Sim, o importante é É, praticar, né. exatamente. E o que que é o ioga? Então, tem vários significados dessa palavra, muitos mesmo. O mais difundido, assim, é união. Então, quando a gente quer filosofar mesmo, falar do yoga, a gente fala que o yoga é a união do corpo e da mente. Mas se a gente for trazendo numa parte mais técnica, yoga ele serve como método. Então tem vários, serve, né, significa método. São vários métodos. Então pode ter esse yoga que a gente conhece, que estende o tapetinho no chão e vai fazer posturas. Mas também existe um método de yoga que é um yoga devocional, por exemplo, do Hare Krishna. Se Hã. eles são devotos de Krishna, eles estão Aham. praticando yoga também, mas é o Bhakti Yoga, é o yoga devocional. Pode Olha. ser o yoga de estudo, o yoga de meditação, então nem sempre a gente vai estender um tapetinho no né, nas várias formas de yoga, nem sempre é estender um tapetinho e fazer postura. O mais praticado aqui, né, no Brasil, enfim, mais difundido é o Hatha Yoga como método, aí sim, é um método vigoroso, a gente prende o tapetinho e começa a fazer posturas, respirações, né, que Uhum. são os exercícios de respirações, e onde existe a meditação também no caminho, são as ferramentas que a gente coloca. Então pode chamar o yoga como método, e o que a gente faz é um método vigoroso para trabalhar o corpo e a mente de uma forma só. Então a meditação ela tá aliada Ao ao yoga. ioga. A gente pode, às vezes, até ser um sinônimo, Uhum. porque, a gente faz, por exemplo, algumas sequências, que são meio definidas, né, de posturas, e a gente vai repetindo, isso acaba se tornando uma meditação, em movimento. Porque a gente repete, está muito concentrado na respiração, está concentrado naquela postura que você precisa fazer, muita informação, é uma forma de meditar. Ou simplesmente o que a gente mais conhece, né, senta quietinho, fecha os olhos E e medita. medita. Então, Nossa, e quais são os benefícios? Eu sei que são vários, né, não só para o corpo, né, os benefícios físicos, como também para a saúde mental. eu sou muito cautelosa, eu até, né, falei, é muito cautelosa quando a gente fala de benefício do yoga, porque como até você, né, deu a introdução, hoje em dia muita ansiedade, estresse, depressão, as pessoas elas estão muito sensíveis e quando a gente, vem de benefícios do yoga. Eu fico receosa das pessoas acharem que é uma promessa, Uhum, mas na prática precisa, né, você fazer com muita frequência, com paciência, com regularidade, tem muito tempo, então tem muita coisa envolvida para esses benefícios, né, uhum. deixando só claro antes, Sim, mas sim. são muitos. Então a gente pode vamos falar do corpo, né, que é o que as pessoas é o que mais ioga, acho que já vem à mente
posturas lá, né. Então Uhum. a gente pode falar que sim, alonga o corpo, não é o objetivo principal, mas as posturas vão alongar o nosso corpo. Não só o alongamento, mas também a mobilidade, porque tem diferença, né, mobilidade são os movimentos que a gente usa no dia a dia, de, por exemplo, ir ao banheiro, levantar e Uhum. agachar, né, para sentar no então isso é mobilidade, é uma coisa que a gente precisa se movimentar o tempo inteiro para não perder essa mobilidade, principalmente mais velho. Então não Sim. só a flexibilidade de você pegar no pé, né, igual as pessoas às vezes brincam, né: Aham. "Ai, eu não consigo pegar no meu pé", ou pôr o pé atrás da cabeça, não só essa flexibilidade, mas mobilidade também. Tem alguns estilos de yoga, né, os que eu dou, que são, vamos dizer assim, um pouco mais intensos, a gente também trabalha força muscular, a gente faz flexão. Aliás, eu acho que é muita força, né, que usa até, né. As posturas que a gente vê bonita, no Instagram, É, tudo força. força. Você aguentando o seu próprio corpo, não é? Exatamente, é o peso do seu corpo, então força. E aí a gente vai para uma outra camada mais palpável, né, então da concentração. Que hoje em dia a gente tem tanta informação, tanta coisa chamando a atenção, são diversas redes sociais, luzes, sons, tudo chamando a atenção e a gente quer dar conta de tudo ao mesmo tempo, né. É. Quer escovar os dentes e ver o celular, falar com o filho, É bem isso mesmo, né, ainda mais mulher. Mulher, então, é mais ainda. fazer tudo ao mesmo tempo. E aí quando a gente vai ver, quando a gente precisa se concentrar em algo, fica muito difícil, "Ai, não consigo mais me concentrar". Então, a prática do yoga vai trabalhar muito a sua concentração, porque, você vai precisar prestar atenção na sua respiração, na postura que você está fazendo, e aí você vai desligando de tudo lá fora e vai se conectando com aquilo que acontece em cima do seu tapetinho, principalmente respiração e movimento. Se você não estiver focada, se perdendo. Então aquilo vai exigir sua concentração e vai trabalhar a sua Sim, concentração. sim. Então a concentração eu acho que é uma coisa muito importante pra que a gente vive hoje. E já aproveitando, falando da respiração, nas questões de ansiedade, de estresse também, né, Aham. respirar, a gente respira, estamos respirando, mas saber É, a gente não respirar. respira sempre da maneira correta, né, para você aliviar as tensões do dia a dia, aquele estresse. Quem passa muito tempo no trânsito também, né, fica ali quando você vai ver você tá dura ali, aí você lembra de relaxar, daqui a pouco você tá de novo naquela posição. Então você não aprende a respirar, né. E aí, a nossa respiração, o yoga fala muito isso, onde a nossa respiração, como a nossa respiração tá, a nossa mente vai também. Se a nossa respiração tá curta, rápida, ofegante, a nossa mente vai por esse caminho. Se a gente lembra de respirar profundo, longo e consciente, prestando atenção mesmo na respiração, a nossa mente vai por esse lado também. E aí Uhum. a prática do yoga se é 60 minutos, né, a prática, 60 minutos de consciência na respiração. Eu estava falando inclusive no começo aqui, né, que 60 minutos seria acho que o ideal, mas é possível fazer em menos tempo para uma pessoa que acha que a vida dela é muito corrida, que ela não tem tempo, né, "Ah, eu não vou ter 60 minutos, né, eu não tenho esse tempo todo". É possível? Praticar em casa, sim, começando pela respiração. Eu acho que é o Uhum. mais importante. Eu dou aula de meditação também, né, lá no estúdio, e eu estava conversando com as alunas sobre isso. Elas vão pra aula, mas é importante a gente praticar também, né, Em fora. casa, né. Então, eu acho que um exemplo, assim, de não tenho tempo de respirar, não tenho tempo de ir pra aula, mas pega alguns momentos do seu dia, por exemplo, alguns momentos que a gente entra no carro, né, que eu acho que é todo mundo, né, Hum. e de transição entre tarefas, por exemplo, acordei, fiz tudo que eu tinha que fazer, tomei café e aí eu vou para o trabalho. Chegou do trânsito, para você não entrar no seu trabalho com aquela energia de trânsito, estresse, enfim, vai lá no carro mesmo e aí tira 1 minuto que seja para você respirar de forma consciente. Vai estar praticando ioga e Sim. vai fazer um momento de transição onde aquele estresse do trânsito que você pegou, da correria, porque às vezes estava, sei lá, Uhum. correndo para chegar no trabalho, não se alastre para o restante do seu trabalho. E a mesma coisa na volta, então 1 minutinho já foi de manhã aí.
trabalhou, e aí você vai voltar para casa. Para não levar aquele estresse, aquela aceleração do trabalho para sua casa, né, para sua Uhum. família, então você vai, para lá, chegou na sua garagem lá do prédio, faz mais algumas respirações, aí talvez já tenha um pouquinho mais de tempo, conta uns 3 minutinhos e respira de forma mais consciente. Tenta ir relaxando seu corpo, igual a gente falou, vai Aham. tentando: "Ai, nossa, meu ombro tá aqui, meu maxilar tá, minha mandíbula tá bem apertada, meus olhos nossa, eu já cheguei assim em casa". É. Vai soltando, respirando junto, 3 minutinhos, e entra em casa e já fez essa transição de Nossa, ambiente. imagino que já faz Já toda a pensou? diferença. 5 minutos de yoga foi aí, nesse dia. Nossa, isso facilita realmente, né, a nossa vida, tanto na hora de chegar no trabalho, porque o trânsito, principalmente aqui em São Paulo, sei que, né, através do YouTube, o pessoal consegue assistir de vários estados, até fora do Brasil. Mas aqui em São Paulo, para quem mora aqui, sabe do que a gente está falando, né, que realmente é um trânsito muito louco, muito intenso, não tem mais horário de pico, e acho que você chegar no seu trabalho, você já chega acelerado, já, ou então em casa também, às vezes acaba brigando com o filho, com o marido, acaba descontando em todo mundo. Então, esses minutinhos que seja 5 minutos de respiração, você se sentir, se concentrar, já vai fazer toda a diferença, Hum. muita diferença. E tem uma idade para fazer ioga? Existe o yoga para as crianças, é muito diferente, né, do de adulto, mas com histórias, bem lúdico. A gente tem muitas posturas, com o nome de animais e que imitam os animais, e isso é extremamente Ah, atrativo para as nossa, crianças. eu imagino, deve ser super Adoram. divertido. Adoram. Tem até alunas, né, as crianças naturalmente, bebezinho mesmo, eles já acabam fazendo umas posturas imitando os animais, e muitas alunas falam: "Ai, professora, ele tá fazendo ioga, meu filho tá fazendo ioga". Ou a postura do cachorro olhando para baixo, porque é meio que natural dele. Aham. Então bebezinho pode fazer, as crianças de 5 anos tem também, então aí já vai mais, mais lúdico na história. Uhum. Quando a gente pratica um pouco mais sério, né, por exemplo, lá no estúdio, a gente, partir de 15 anos, até por conta do assunto mais sério que a gente vai trazer, de concentração, então Uhum. 15, 16 anos é uma idade que eles já conseguem levar mais a sério, assim. Embora eu já dei também para adolescente na escola, né, já dei aula pra escola, aí também é uma outra linguagem. Então, para cada idade, a gente vai meio que transformando a Adaptando, né, linguagem. fazendo uma aula personalizada de acordo com a Exatamente, faixa faz parte. etária. Mas lá no estúdio, as aulas que a gente pratica de 15, aí pode ser idoso praticar. Qualquer idade. É, e aí vai ser o mesmo linguajar. O que a gente vai mudar talvez sejam as posturas da Sim, sim. prática, a velocidade com que é, dependendo do aluno, enfim, mas não, até entrando, né, não que a gente mistura as turmas, não tem turma de iniciante ou turma de por idade, Intermediário e avançado, não a existe. gente não separa. Hã. Lá no estúdio a gente não separa, não gosto de separar assim, Uhum. porque o que será um avançado no ioga? É. O que que será um avançado? Porque aí também as pessoas vão ficar se perguntando, né: "Meu Deus, será que eu já tenho que saber alguma coisa?", né, "Como que eu começo?", porque essa é uma pergunta que muitas pessoas têm dúvida, né, "Eu tenho vontade, mas eu tenho vergonha, porque eu vou chegar lá, não vou conseguir". Como que se começa a fazer um ioga? Eu acho que a primeira coisa é você buscar um local para você, que seja, próximo da minha casa ou próximo do meu trabalho, algo que você vai conseguir dar continuidade. Já Uhum, começa já aí, começa por já é aí, é. disciplina, Não é né. para ir uma vez, paga, né, o mês inteiro, vai uma vez só e Exatamente. esquece. Ajeita na sua agenda, busca um lugar que seja acessível para você em relação à distância, porque hoje em dia a gente falou do trânsito, né. E aí faz uma aula experimental nesse lugar. É melhor existem todos os estúdios de ioga trabalham com aula experimental, porque aí você vai conhecer o lugar, para ver se você gostou do ambiente, porque o ambiente é É tudo, né. fundamental. Se você gostou da professora, porque tem que bater essa energia também com a Sim. professora. Se você gostou daquele estilo, porque tem diversos estilos. Tem o mais tranquilo, tem o mais intenso. Então, você precisa buscar. Se você fala: "Não, tá muito rápido isso aqui para mim", tem um mais tranquilo. "Tá muito tranquilo, preciso de um pouco mais de agitação no Hã. coração". Tem também, Tem tem opção também, para tem todo para mundo. todos os Então gostos. faz uma aula experimental e
percebe tudo isso. Se você gostou da professora, da sua turma, do estilo. Não, procura de novo. Se uma hora você vai encontrar algum local, alguma professora ou estilo que você goste, e aí é só começar. Não precisa ter experiência, você pode nunca ter feito um movimento na vida, né. Não Uhum. precisa ter nunca feito uma musculação, não precisa. Uma A pessoa gente sedentária pode pode começar. começar. Pode Hã. começar, ela vai a professora vai explicar para ela, desde o básico até a forma que ela senta, a gente vai explicar. "Ó, não consegue ficar de perna cruzada?", porque eu acho que tem isso, né, que todo mundo fala: "Nossa, mas como que eu vou sentar com essa perna cruzada, com a coluna reta? É É, muito difícil, eu não consigo". Não precisa. A gente vai falar: "Senta", dá outras formas, variações o da importante professora é a dá. pessoa se sentir confortável. Exatamente. A gente vai dando, formas de sentar, formas de adaptar, inclusive, as posturas. Uhum. Em estúdios de ioga, né, que é um ambiente que é direcionado para isso, a gente tem acessórios. Acessórios que ajudam, inclusive, e principalmente o aluno que está iniciando. A gente tem almofada para ajudar a ficar mais confortável, a gente tem cinto, que a pessoa fala: "Não consigo pegar no pé", é como se fosse um cinto mesmo, que aí a gente ajuda o aluno a pegar no pé dele. Ah, que Tem, legal. tem bloquinhos de EVA, Hã. não alcanço a mão no chão, o bloquinho te dá uma Pra altura apoiar, maior. tem todo o Tem suporte. no estúdio a gente tem todo o suporte para ajudar aquela pessoa que está iniciando. E esses bloquinhos, né, até para não ficar esses bloquinhos não, todos esses acessórios ajudam a pessoa também que está há muito tempo e quer se aventurar em se desafiar, os mesmos acessórios ajudam o iniciante e ajuda quem quer se desafiar. Então, esses acessórios são bem importantes. Eu sou uma uma pessoa que protege esses acessórios no ioga. Tudo que Aham. puder para ajudar, vamos lá, então. Esse é o diferencial, então, de você fazer um ioga em um estúdio que é próprio para isso, Isso, do que de repente você fazer não que não seja permitido fazer, né, de repente na sua academia perto da sua casa tem a modalidade do ioga. Já é um começo, já é muito bom. é um primeiro passo, digamos. Mas se você vai num estúdio que já é próprio para isso, você vai ter todo esse aparato, né, todo esse suporte, Todo esse suporte os dos acessórios. acessórios, da professora também, ajustando e alinhando individualmente o Aham, aluno, né, porque aí é um número menor também, né, no estúdio, então a professora vai lá, ajusta o pé, ajusta a mão, dá uma variação. Eh Por exemplo, né, eu consigo, fazer uma mesma aula, até num vídeo que eu te mandei, você pode ver lá que tem uma gestante, ela tá acho que de 30 semanas, e tem aluna que começou faz uma semana, e tem aluna que já estava comigo há 3 anos, numa mesma turma. Então eu consigo, como eu tem menos gente, eu consigo dar uma olhada em todas, ajustar e adaptar. Então, por exemplo, aham, dei uma postura que é de barriga para baixo e a gestante não pode. Eu já consigo falar: "Fica de pé e faz a mesma postura com de uma outro jeito em pé, porque ela não pode deitar de barriga para aham. baixo". Aí a gente consegue ter essa visão e ajustar individualmente. Que legal, né. Aí estava falando sobre mobilidade, que é tão importante, e você disse que o ioga é para todas as idades, aí eu já logo lembrei do quê? Dos idosos. Né, os idosos, às vezes, muitos ou alguns já praticou algum exercício, e é por indicação médica até que eles pratiquem mesmo a musculação, alguma atividade, ou de repente fazer uma hidroginástica que não tem impacto, mas também o ioga é muito aconselhável para quem é idoso, exatamente para ele conseguir envelhecer de uma maneira saudável, para não precisar ficar dependendo de todo mundo, não sofrer acidentes domésticos, né, porque é constante, né, o que acontece infelizmente dentro de casa, porque eles acabam ficando mais retraídos, porque eles não têm essa flexibilidade, então isso também é muito importante e super acessível para os idosos. Sim. Os acessórios vão ajudar, uma prática talvez um pouco mais lenta para quem é um idoso que foi sempre sedentário, então um estilo de ioga, o Hatha Yoga, por exemplo, para o idoso é muito bom, porque ele permanece na postura, no tempinho dele e vai aprofundando aos poucos, Uhum. respirando. Então é importante, além da questão que a gente também sabe,
que tem na questão mental também, né, do idoso, vai se sentindo um pouco, menos útil, né, a Sim, pessoa vai se sim. sentindo menos útil, e isso vai dar um ânimo para ele, né, É, até estar em um grupo, sim, vai ou fazer amizades. exatamente, onde faz amizade, uma respiração, algo que traga ele de volta para si. Às vezes era uma coisa que gostava muito também, né, de se movimentar, quando era mais jovem vai lembrando, então essa além do físico para eles, eu acho que da questão do grupo, do mental, da respiração também ajuda muito nessa fase. Né. E nós estávamos conversando aqui de bastidores, você também já teve essa experiência de dar aula em ambientes abertos, como em parques, né. E isso, o que que é esse diferencial de você ter um contato mais com a natureza, né, isso facilita bastante também? Facilita. A diferença, né, é que lá eu dava aula no Bosque Maia, né, já dei em outros ambientes. Eu acho que a energia do som dos pássaros, do vento batendo nas árvores e você escutando, aí as minhas alunas mesmo falam, né, que quando tá na natureza, o ioga já acontece sem muito esforço. Aham. Então, da natureza, assim, eu acho que era um momentinho, assim, de conexão onde realmente você sentia, prestava atenção, sabe, né. Às Sim. vezes a gente escuta pássaro cantando e não dá muita atenção, ver uma árvore e não dá muita atenção, não dá presença, e aí naquele momento onde você tá lá no yoga, às vezes não, você só queria ficar em silêncio mesmo, meditando e ouvindo o som dos pássaros. Que legal, né, já é um diferencial. É bem E gostoso. você hoje atende só presencialmente no estúdio ou você também ainda faz aulas online? A gente não tem um grupo online, mas quando for particular, que existe também, assim como personal musculação, no yoga Hum. também tem as aulas personalizadas, individuais. Então a individual, tanto presencial quanto online, a gente também dá. Eu e as outras professoras lá do meu estúdio também. E além disso, né, eu sei que você também é contratada por empresas, né, porque hoje em dia as empresas também estão, proporcionando aos seus funcionários o bem-estar, exatamente para aliviar o estresse, a ansiedade, né, esse ambiente corporativo, o ambiente de trabalho, enfim, que seja qual for o segmento da empresa, ele é muito exaustivo mesmo, né. Então e você vai até as empresas para você dar aula de meditação e ioga, fala um pouquinho Sim. sobre esse trabalho. É bem importante, né, a gente acabou de passar pelo Setembro Amarelo, que é, Uhum. né, de conscientização, e levar o ioga, a meditação até, né, eu acho que quando a gente vai levar o ioga para o ambiente de trabalho, eu lembro que as pessoas ficam um pouco desconfortáveis de fazer, até com a roupa de trabalho, mas se a gente reserva um dia, né, fora, eu acho que eles ficam mais confortáveis. Agora, a meditação é uma forma de ajudar esse grupo, né, dessa empresa, de se voltar para dentro, de lembrar de respirar, de ter esses momentos de pausa que eu falei no começo, né. E às Uhum. vezes fica lá, sei lá quantas horas direto na frente do computador, não sai para tomar uma água, não sai para ir nem para o banheiro às vezes, né. Ou É. nem para almoçar, porque tá tão A demanda de trabalho também às vezes é grande, você quer dar conta de tudo e aí você esquece de cuidar de você. entra no fluxo mesmo do Sim, trabalho, né, e não lembra de nem de respirar, tá todo tenso. Então, o levar se reunir o pessoal da empresa para falar de meditação, para lembrá-los que é possível, meditar de forma de 5 minutos, que é a prática que normalmente a gente vai dar, para eles, assim, uma prática mais acessível. Eu mais não vou acessível. falar, chegar numa empresa e pedir para todo mundo sentar de perna cruzada e ficar meditando 30 minutos, que Uhum. isso não vai ser acessível, eles também não vão levar para além da empresa, né, não vão aprender aquele dia e não vão levar para casa. Então, trazer formas mais acessíveis de como eles podem levar para a vida deles a respiração ou a meditação, que seja 5 minutinhos, que seja nas transições dos carros, né, das tarefas do dia, dentro do carro. Então, na empresa eu tento, como eu já trabalhei, eu sei Você já exatamente, entende, você já conhece, né, o exatamente. ambiente. Então eu tento deixar mais acessível. Uma outra coisa, né, que me veio aqui, não uma linguagem tão mística, sabe, porque embora agora eu viva, né, eu Sim, já trabalhei, e eu sei, se a gente eu chegar falando lá toda de branco, com estereótipos, né, aham, falando coisas místicas de energia, eu acho que sim. eles
né, eles não vão Não vão entender, ser todos, né, não pode vão ser que uma pessoa ou outra se goste, identifique, ou então pode ser que leve já para o lado do religioso, exatamente. Então a gente né. tem que trazer mais na questão, empresarial mesmo, de como Uhum. ajudar na concentração, de como ajudar no próprio trabalho, de como ajudar em casa. Então, é uma conversa e um pouco de prática de meditação para eles tentarem levar para casa isso. Que Acho que é eles podem fazer importante. no dia a dia de uma maneira numa linguagem popular, né, de Isso. fácil entendimento para todos, né, Uhum. que isso é muito bom também. Então, mas aí é mais a meditação quando é nas É. empresas, né, o Se ioga. eles separam um dia para fazer onde eles vão com uma roupa mais confortável, Uhum. aí a gente consegue fazer o ioga também. Ai, seria super interessante, né, se todas as empresas tivesse, vai, pelo menos a cada 15 dias, um dia para você fazer a meditação, um dia para fazer a prática do ioga, com certeza ia render bem mais, né, o trabalho, porque aí o funcionário ia se sentir mais confortável, aliviado, as ideias iam fluir com mais Sim, criatividade, né, ia sim. ficar mais aguçadas, E realmente. ajudar na saúde mental, né. Saúde mental, Menos, funcionários se afastando por questões exatamente. de ansiedade, de depressão, de burnout, que é o É, que, e né, que vem acontece acontecendo muito. muito, né, vem aumentando muito, inclusive, uma pesquisa recente falou que o Brasil está liderando o ranking entre uma pesquisa, né, segundo a Organização Mundial da Saúde, do país com mais pessoas com síndrome da ansiedade. E aí depois vem em segundo lugar a depressão. E tudo isso tá ali acumulado com o estresse do dia a dia, a vida corrida, né, e vem aumentando também o número de afastamentos de pedido de afastamento de emprego por causa disso. Então, se as empresas pensassem um pouco mais, todas elas, né, para tentar colocar, dentro da sua empresa, para os seus funcionários, esse meio de você aliviar, e são várias formas, e o ioga e a meditação acho que é fundamental. Fundamental. Daria a produtividade dos próprios funcionários, menos afastamento e, claro, a Sim. saúde, É a para a gente poder saúde, né. usar mais Aí bastante, até o né. dono da empresa vai fazer também. Também, porque imagina, só Tem que também tem fazer, esse né. lado, né. Muito legal. Agora me conta alguma história, de repente, que te marcou muito. Eu sei que tanto na parte da meditação ou alguma transformação de vida, né, alguma aluno, aluno seu, o que que mais te marcou? Eu sei que você deve ter vários casos, né, que de repente te surpreenderam, mas tem algum que mais te marcou? São várias, né, várias alunas, acho que o que acontece, que marca bem, são alunas que entram desacreditadas da prática ou entra para flexibilidade, no caso. "Não, eu preciso melhorar minha flexibilidade", esse era o objetivo do ioga. E Hã. aí a gente como professora fala: Ok. "A gente sabe que não é só isso", mas a gente fala: "Ok, cada um no seu tempo vai entender". E entra para flexibilidade e quer, eh, avançar em posturas, é aquela ansiedade de vamos avançar, vamos ficar de ponta cabeça, vamos fazer tudo e vai. E aí ao longo das práticas, isso não é um caso, são vários, né. Hã. Ao longo das práticas, ao longo dos anos, e ela deu tempo, né, elas deram tempo, elas foram percebendo que não era isso, e aí foram se transformando, foram desapegando de virar de ponta cabeça, de fazer postura bonita, foram dando mais atenção para a respiração, foram dando mais atenção para a meditação, foram transformando, assim, a vida, inclusive na tanta transformação que fizeram formação de ioga. E Olha. agora são professoras de ioga também. Olha isso! Aconteceu comigo. Você vê, menina, Eu tenho transformou a muitas vida. alunas que gostam tanto que acabam fazendo uma formação. Às vezes nem para trabalhar, tem muitas que Aham. não, é porque querem tanto se aprofundar na filosofia e naquilo que Uhum. fez bem, que elas começam a fazer uma formação. Olha isso, que interessante. Então, essa parte eu fico bem feliz, assim: "Nossa, eu quero fazer uma formação". Mas você já chegou a dar curso também? Você dá curso? De formação, ainda não, mas eu sempre tenho workshops e cursos lá no estúdio. Então, um workshop que eu dou todo ano é o de filosofia do ioga, para a gente entender, para as alunas entenderem a fundo, né, sobre as Aham. escrituras e tudo mais. Eu sempre pincelo um pouquinho no início das aulas, então nossas aulas no estúdio têm 60 minutos,
Eu tento, que eu gosto de falar, então eu tento fazer uns 15 minutos do início da aula, 20, trazendo um pouquinho de filosofia ou alguma questão da vida. Uhum. Mas esse workshop, aí são algumas horas, né, já é o segundo que eu dou sobre filosofia do yoga, aí a gente vai se aprofundar nas escrituras, em como era antes, como é hoje, o último a gente fez uma comparação, né, de como era antigamente e como é hoje, e como aplicar na vida real. Então elas vão entendendo essa filosofia, porque tem uma filosofia também por trás, né, que é eu acho que é o Dá mais para você falar gostoso pelo menos um pouquinho? Eu sei que não dá para se uhum, explicar tão rápido, né, mas alguma coisa assim da para pessoa filosofia. isso. A gente tem inclusive a gente tem diversas filosofias, né, Hum. a que eu estudo, que eu gosto muito, é a filosofia tântrica. Então essa filosofia tântrica, a gente fala um pouco da dualidade desse mundo, do certo e errado, do bom e mal, eh, e a gente vai e eu trago nas aulas, e meio que quando a gente estuda é assim, o que que é certo e o que é errado? O que é bom e mal? Existe um 100% de um, existe um 100% do outro? Então, essa filosofia vai, mostrando para a gente que às vezes não são polaridades que a gente tem que ir, e sim um caminho do meio, onde está Hã. presente tanto, uma coisa assim, né, sensações, emoções, por exemplo, que a gente classifica às vezes como ruim. Uhum. "Ah, eu tô triste, isso é muito ruim". Então, dentro dessa filosofia, a gente entende que nem sempre essa tristeza é ruim. Essa tristeza pode ser um feedback, algo para você olhar. E às vezes pode ser, inclusive, uma resposta boa para você olhar e tentar transformar aquilo que trouxe essa emoção para você. Você tenta apresentar a possibilidade de extrair coisas positivas, até mesmo quando a situação não é favorável. Exatamente. Então, a filosofia tântrica fala um pouquinho disso, fala também, não no sentido religioso, mas fala de tudo é divino, todas as experiências são divinas, no sentido até da gente a gente tem uma palavra no yoga que cada filosofia chama, que é de um nome, né, mas a iluminação. Acho que não sei se já ouviu falar, Hã. aí às vezes algumas pessoas têm ideia de que a iluminação é algo muito distante, do tipo: "Eu vou iluminar, eu vou virar um Buda, não me estresso, eu preciso sair desse ambiente da cidade, não trabalho Vou lá numa ficar zen, empresa". vou virar Vou zen. ficar totalmente vou iluminar, Hã. me abster, pode acontecer o que for, eu vou continuar aqui. E na filosofia tântrica, na verdade, essa iluminação pode ser simplesmente uma prática de yoga ao ar livre, você se conectar com aquela natureza, você se Ah. perceber parte daquilo, é uma forma de iluminação, vamos dizer assim, é uma forma de se reconhecer parte desse todo. Vai falando na filosofia isso, formas, ferramentas, de como a gente reconhecer essa união com o todo, em tudo. Que legal, né, olha que positivo isso, né, super positivo, porque você consegue até ajudar a refletir e interpretar para sua vida alguma situação que aconteceu com você, aí você começa a pensar: "Poxa, mas se eu passei por aquilo", aí você começa a analisar: "Mas foi porque eu precisei fazer isso, para conseguir chegar no objetivo tal". E isso serve para a vida mesmo, né, em várias situações, tanto vida familiar, conjugal, e no trabalho, né, se socializar com os amigos, enfim, muito bom. Agora vamos falar também dos que eu andei dando uma olhadinha também em algumas coisas sobre ioga, e eu sei que acho que você deve também trabalhar com algumas coisas que deixam o ambiente ainda mais agradável, através de florais, cores, a gente já ouviu falar muito sobre isso também, né, que as cores, o aroma, o som, tudo isso também trabalha em conjunto, é verdade? É. Lá no estúdio a gente tem um aroma, específico para o estúdio, Hum. que eu e mais uma professora criamos. Então a gente, criou através de óleos essenciais. Os óleos essenciais eles são bem difundidos, as pessoas já usam, né. Os benefícios que trazem os óleos essenciais, aí a gente criou um blend, uma mistura, que a gente usa em tudo no estúdio. Então mistura os cheiros, né. Então a gente fez uma mistura onde ajuda na concentração e ao mesmo tempo
no relaxamento, mas não é um relaxamento letárgico do tipo: "Ficar aqui com preguiça". É um relaxamento consciente. Então a gente misturou esses óleos, então a gente usa no vaporizador do estúdio, agora eu tô fazendo uma vela também para o estúdio, com esse aroma, nos sprayzinho quando tem um momento da prática do ioga, que a gente faz um Aham. relaxamento, né. Que as alunas às vezes vão para aula e falam: "Só queria isso". Quero deitar lá com os olhos Hã. fechados, aí a gente põe uma bolsinha de ervas no rosto, assim, né, para tapar os olhos, e aí espirra um pouquinho desse cheirinho em cima das alunas. Então, que aí ajuda na questão da aromaterapia, no relaxamento e na concentração, a bolsinha de ervas, eh, chazinho também que a gente tem depois da aula para ajudar a não sair correndo, sabe, da aula Aham. toda calma e depois É, já quer joga acelerar de é, novo, poxa. pra tomar um chazinho, as luzes, né, que você falou também, a gente Sim. usa no estúdio luzes mais baixas, de dia nem acende luz nenhuma. Fica Uhum. na luz ambiente, no estúdio entra uma luz bem gostosa do sol, e à noite a gente usa luzes baixas e aquelas luzes com a gente tem um controle, né, onde muda a cor de acordo com a aula, eu mudo. Então é uma aula mais intensa, eu coloco o vermelho, é uma aula que elas precisam tranquilizar, eu coloco o azulzinho, o verdinho, então eu vou mudando também, as Então, professoras também as vai mudando cores são de acordo com o que com a você quer trazer, com a energia. energia da aula, né. Isso, E a exatamente. música entra também? Também. Todas as professoras gostam, isso não é obrigatório no yoga, você pode Uhum. fazer existe um estilo, por exemplo, que eu dou, que é mais, eh, que eleva é uma aula maior, mais intenso, eu não coloco música, mas todos os outros a gente deixa uma musiquinha ambiente bem tranquila, não necessariamente mantras, né, porque acho que as pessoas ai, desculpa, conhecem, como mantra, né, nem sempre, às vezes eu coloco música instrumental, músicas que a gente conhece Uhum. mesmo e deixa a gente de fundo para trazer também a ajudar a concentrar, né, às vezes desligar dos sons lá fora, então a música também faz parte, um conjunto, né, É. de É, já várias tem coisas. até algumas playlists, né, que você encontra pronta Sim, também, né, de música para relaxamento, para sim, você se encontrar, conectar com você mesmo, né, que a gente exatamente. fala, né. Isso é tão importante, é como você falou, é o conjunto, né, são várias Uhum. coisas. E uma pessoa que vai começar então na meditação, para meditar, é verdade, agora eu vou te perguntar se é mito ou se é verdade, que você realmente precisa se desligar totalmente do seu mundo externo e ficar só concentrado ali. Como que funciona? Isso é verdade? É assim, a gente tem acho que é muito divulgado, é que a gente precisa esvaziar a mente, não pensar em nada, acho que essa é a É, palavra que é mais usada, né. sim. Aí as pessoas falam: "É Como assim, impossível né? não pensar em É. nada?" Eu acho que é impossível, porque o atributo da nossa mente é pensar, a mente foi feita para pensar. O que acontece na meditação é que a gente direciona esse pensamento para um ponto. Existem várias técnicas de meditação e a pessoa vai escolher a técnica que faz mais sentido para ela. Nessa aula de meditação, né, que eu dou no estúdio, eu vou experimentando várias, para as alunas perceberem quais elas gostam mais e praticar. Então Uhum. você direciona o seu pensamento para uma coisa só. Pode ser, por exemplo, uma coisa bem simples que as pessoas podem fazer em casa para começar a meditar: olhar para a chama de uma vela. Coloca uma vela acesa na sua frente, senta, pode ser na cadeira, não precisa sentar de perna cruzada. Senta na cadeira e se concentra na chama dessa vela. Vão vir pensamentos? Vai Não, não se é iluda. é difícil, eu falo: "Não, vou ficar aqui olhando para esse copo de com água aqui, vou ficar concentrada", mas eu tô aqui, não tem como, né. O pensamento vai vir. Vem. O que a gente faz é voltar para prestar atenção na chama dessa vela. Ah. Então, pensamentos vêm, pensamentos vão. Quando você se perceber, o que a gente fala é não se identificar com os pensamentos. Estou olhando para a vela. Nossa, esqueci que tem a conta para pagar. Ao invés de abrir mais uma outra caixinha, nossa, mas aí eu vou ter que colocar no meu celular o despertador, porque senão eu vou pegar. Quando se perceber já É. indo além da conta para pagar, volta para a chama da vela, por exemplo. E Aham. aí isso a gente vai fazer inúmeras vezes. Mesmo meditadores experientes ainda têm pensamentos que puxam, mas o que faz a gente retornar
para o ponto de concentração, que a gente chama de âncora, né, seja Hã. a chama da vela, ou muitas pessoas falam que sentem mais facilidade na meditação guiada, que é na voz do que a pessoa tá te dizendo. Hum. Para dormir, né, muitas pessoas falam, que ouvem meditações para dormir. A pessoa tá, falando: "Relaxa seu ombro, relaxa seu braço". Mesmo assim, você vai pensar em alguma coisa, mas volta para a voz, a sua âncora é a voz da pessoa que está guiando a Uhum. meditação, e você relaxa seu corpo. Então, os pensamentos eles vão vir o tempo inteiro, mas você precisa voltar para sua Tem que tentar âncora. ir voltando o foco. Isso é um exercício É, diário, né? é o tempo a gente faz o tempo inteiro. É Exatamente. Então, não pensar em nada é bem difícil. impossível. Pensar em uma coisa só é meditar. Por exemplo, né, escovar os dentes, que eu até falei que a gente vai escovando os dentes, vai falando, vai mexendo no celular e conversando com alguém em casa. E se eu só escovasse meus dentes? Uhum. Olhando lá no espelho, aí percebendo onde eu estou escovando, se eu escovo atrás, em cima, embaixo. Então, é uma forma de meditar, Sim, de fazer sim. uma coisa apenas de por vez, pensar em uma coisa por vez. É, mesmo que vai desviando, você volta e foca O naquilo. mindfulness, né, que é uma técnica de meditação muito difundida hoje, que é a atenção plena. Começa por aí, escovar os Uhum. dentes e prestar atenção, lavar a louça e prestar atenção, não colocar um fone para ouvir uma música ou para ver algo. Então isso é uma forma de meditar, É. também. Mas e como que a pessoa faz para meditar dentro de casa? Por exemplo, uma mãe que tem filho, que tem cachorro, que tem, Sim, né, o vizinho, ou se não tem cachorro em casa, é o cachorro do vizinho que tá latindo, aí fica mais difícil. Tem que ter, um ambiente, sei lá, tentar se isolar em algum cômodo da casa, ou você consegue também ter um exercício para você se concentrar aquilo, independente se tem barulhos sonoros? Eu acredito que para o início deve ser um pouco mais difícil. para o início é mais difícil. É. Talvez essa pessoa que está começando, começar nessas pequenas ações de presença em escovar os dentes, em lavar a louça, presença quando está com os filhos, né, em brincar, começar por esses momentos. E depois, se ela quer realmente um momento de silêncio que a gente precisa, né, principalmente também sou mãe, a É. gente precisa de momentos de silêncio, tentar ver dentro da rotina um momento que tá a criança dormindo, que tá todo mundo. Eu, por Sim. exemplo, medito às 4h30, 4h30 porque manhã. é onde todo mundo tá dormindo em casa, e é o melhor Mas você espaço. acorda às 4h30 Acordo. só pra meditar? Aham, Sério? sério. Porque o silêncio da madrugada é fundamental para eu começar meu dia bem. E aí eu vou tomar Menina! café com calma, com presença. Então eu Mas você não dorme depois de novo ou volta a dormir? não, eu aí já vou Aí para já minhas vai pra atividades, já vou para é. minhas atividades. Eu acordo todos os dias 4h15 porque eu tenho o meu outro, mas eu já acordo já no Já tem limite do horário, tipo, eu gosto de fazer um chá, eu já desço, deixo a água fervendo, enquanto depois eu vou escovar meus dentes, já separar a roupa. Eu vou ter que tentar achar um tempo, vou ter que acordar 3h30 não, então. e à noite também, pode ser. É, ou então no carro, né, indo no É, carro. antes de sair ou antes de chegar em casa, no carro, não tem problema. Não precisa a gente estereotipar que tem que ser sentado, de perna cruzada, com vela acesa, com incenso aceso, não precisa colocar isso. Depois, com o tempo, você vai encaixar, mas para começar, faz onde dá. Se é no Você carro, é, isso é melhor. você dorme que horas? 9 horas tem que dormir para conseguir. É, porque isso que eu ia Para perguntar conseguir todos acordar às 4, mas é um prazer. Eu não vejo a hora é, de acordar e ficar lá, em silêncio pra na frente eu acendo uma vela, faço todo o ritual, porque agora é, já faz mais sentido para mim, sim, já sim, já organizei na rotina, não é esforço, é. não é esforço, então eu gosto muito desse silêncio da manhã, assim. Outra coisa que não precisa também, né, deixar difícil, é que tenho que ficar meia hora, tenho que ficar tal tempo. Faça o tempo que for possível para você. Se é 5 minutos no começo, então é muito bom. 5 minutos é melhor que nem 1 minuto. Verdade. E também se você ficar se cobrando muito, ao invés de você se concentrar ali na sua meditação, você vai estar: "Ai, será que já deu tempo? Será que eu já fiz 30 minutos? Ah não, acho que É, já foi 5". Não, tem que deixar esses pensamentos pra lá, né, a intenção é essa. colocar um timer, se, né, um despertadorzinho. Eu uso um aplicativo que dá um sininho bem gostosinho de meditação.
Para quem quiser chama Insight Timer. Ele tem Uhum. meditações guiadas, inclusive, porque é mais fácil quem está começando colocar um fonezinho, já não tem barulho, né, já diminui o É. barulho. Colocar um fonezinho e a pessoa guiando o que você tem que fazer, às vezes são de visualizações, pensa numa luz branca, às vezes são de relaxamento do corpo. Tem de Uhum. todos os tipos, né, as meditações. Ou pega uma guiada de 5 minutinhos, ela já vai dar a hora que você tem que sair, aí acho que diminui essa ansiedade, que horas que vai acabar isso? Eu É. vou perder a hora. Então escolhe o tempo da meditação que você quer. E a gente estava falando agora no acordar. E para dormir, né, pessoas que estão já que a gente está falando tanto da importância da meditação e do yoga em si, enfim, para desacelerar um pouco a vida, né, do estresse. Tem pessoas que estão cansadas, mas a vida é tão agitada, ela deita e não consegue dormir, tem problema com insônia. Né, muitas pessoas têm isso, fala: "Tô cansado, eu até tento deitar mais cedo, porque eu sei que eu vou acordar cedo no outro dia, mas eu não consigo". E aí seria muito importante também tentar fazer a meditação nesse momento para relaxar. Sim, muitas alunas fazem. Eu também, às vezes, coloco uma meditação, guiada, tem muitas. Qualquer lugar, qualquer streaming que você encontrar, coloca meditação para dormir. É muito bom. Claro que tem todo um ritual do sono também, eu acho que é importante, né, não deixar a TV ligada dentro do quarto, tentar jantar um pouquinho mais cedo, tomar um chazinho, e diminuindo o ritmo, e aí da hora que deitar, colocar uma meditação, ajuda muito. Tem meditações guiadas que acordam no outro dia com o corpo mais relaxado, a voz, né, normalmente da pessoa também influencia muito. Vai Uhum. mudando, até se achar uma vozinha que você goste, assim, bem, uma musiquinha, ajuda muito. É importante usar a meditação para quem tem com insônia ou não, ou acorda várias vezes. Às vezes tem isso, né, dorme com mais facilidade, mas acorda durante a madrugada. Sim, dorme de picadinho, né. Isso, a meditação ajuda também. A meditação guiada, acho que principalmente, né, Sim, para quem está começando é importante, é já legal. seria um bom começo. Um ótimo começo. E aí não vai falar que não tem tempo, né. É, aí não tem como falar que não tem tempo, tá vendo? Ó, eu vou até já me Exatamente. procurar, depois você me indica algumas aí, pra eu já começar a praticar hoje já, né, que já vai ser importante. Uhum. Mas aí falando agora sobre benefícios, assim, de forma geral, a gente pode falar que o ioga é um estilo de vida? Que você pode se adaptar, você está Uhum. começando um estilo de vida? Acho É, que o então, é um estilo de vida, eu considero um estilo de vida, porque a prática vai mudando você nos seus relacionamentos, vai mudando na forma com que você se alimenta, com que você pratica atividade física, os lugares que você quer ir, as músicas que você escuta. Então vai se transformando. Não precisa necessariamente você iniciar o yoga porque fala: eu preciso viver dessa forma". Não é uma obrigação, não é uma obrigatoriedade como, por exemplo, como não comer carne. Nada é obrigatório no yoga, ninguém a gente não limita se você escuta música, se você come carne, nada é impeditivo para fazer o yoga, nenhum. aham, Mas com o tempo, isso acaba sendo um pouquinho natural, eu acho. Você sim. vai mudando o seu estilo de vida. Eu mudei bastante. Vai mudando as coisas que você até usa, sabe, de produtos de limpeza, você se preocupa mais com o meio ambiente, isso é uma Aham. transformação que aconteceu bastante comigo. Isso, que eu ia até falar para você sobre sustentabilidade, né, meio ambiente, acho que tá tudo ligado, a gente não falar só do eu, ser egoísta, né, e pensar só na gente, a gente começa a pensar no ser humano, na no nos seres vivos, no ambiente em que você vive, em tudo. Em tudo, tá conectado, né, falei a filosofia tântrica entende que todos somos um, então se eu prejudicar, seja uma pessoa, seja o meio ambiente, eu vou estar retornando isso para mim. Verdade. Olha só quanta coisa boa, hein. E o bate-papo passa rápido, hein, Vanessa. Olha, já estamos chegando nos momentos finais, então gostaria de pedir para você deixar uma mensagem bem legal para quem está acompanhando agora o podcast, sentiu vontade: "Olha, eu sempre tive vontade de fazer, nunca tive coragem, achava que era difícil, que de repente não era para mim, agora eu estou mais interessada". Ou então para quem já pratica, né, e quer se aperfeiçoar cada vez mais, então fica à vontade, aí você já passa também as suas redes sociais para todo mundo acompanhar o seu trabalho. Obrigada, obrigada.
Então, o que eu falo para quem vai fazer uma aula experimental de ioga lá no estúdio e falo para você também: não se compare com as pessoas, não se cobre demais, não queira entrar em algo já sabendo, é para isso que a gente começa, né, a gente inicia em algo, seja o ioga, seja a musculação, uma dança, tudo que a gente faz pela primeira vez é desafiador, é estranho, então não vá achando que não é para você, porque você não é calma, não precisa ser calma, não precisa ter experiência, precisa ter vontade de começar essa prática de yoga. E eu tenho certeza que, se você buscar algum estilo, vai te chamar atenção e aí você vai começar a fazer. E para quem quiser fazer uma aula experimental, lá no nosso estúdio tem, eu dou aula, mais algumas professoras com 4 estilos diferentes, tenho certeza que você vai se encontrar nesse estilo. Você pode entrar no nosso Instagram, que é @yoga com propósito, tem lá vários vídeos, várias explicações sobre yoga, sobre aulas, e aí chamar a gente lá no WhatsApp, que a Gil, que é a secretária, vai te atender com toda a atenção e vai te explicar todos os estilos, se é para você e tudo mais. Então, segue a gente lá e, se quiser, chama a gente no Instagram, tá bom? Arrasou, Obrigada. muito bem feito o convite. Eu quero ir lá fazer uma aula Vamos sim. experimental. E o dia que eu for, eu faço questão até de fazer uns bastidores lá para vocês Tá acompanharem super nas redes convidada. sociais aqui do podcast, Tá né? Para super ver a convidada, viu? experiência, né? Sentir ali na pele e mostrar como que é. Obrigada mais uma Obrigada a vez, você. viu, Vanessa, por dividir todo esse conhecimento. Tenho certeza que esclareceu muitas dúvidas dos telespectadores que acompanham aqui o nosso podcast. E é muito legal ter isso como um estilo de vida, viu. Parabéns pelo seu Obrigada. trabalho. Que Obrigada Deus pelo abençoe, convite. prospere sempre, muito trabalho para você sempre. Obrigada. É isso aí, gente. Então vamos agora nos despedindo aqui para essa câmera, nós duas aparecendo em cena aqui na sua telinha. Muito obrigado pela sua presença até agora aqui no nosso podcast. Fico muito feliz sempre que você está aqui interagindo. Já compartilhe esse episódio, já se inscreva também aqui no nosso canal e ative o sininho para você aproveitar todos os benefícios dos vários episódios que já foram ao ar e muita coisa boa está por vir. Sempre com pautas variadas, diversificadas, com profissionais altamente qualificados, especialistas em diversos nichos, assim como a Vanessa, que veio aqui trazer um pouco da experiência dela falando sobre o yoga. Então, olha, já segue também as nossas redes sociais no Instagram e no TikTok, Pauta em Destaque _podcast. Toda quinta-feira você tem um encontro marcado aqui comigo, hein? Às 19 horas, sempre um episódio inédito para você. Então, ó, beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.